Bom, estamos aí na briga aí do nosso clube do Nepô, ajudando aí nas discussões, né? Muito bacana assim as questões que o pessoal tem colocado, tenho curtido bastante e a gente está discutindo TEC do espécie, mas por a demanda que está vindo agora, o pessoal está voltando um pouco para a semana anterior, que é a discussão sobre conhecimento líquido, né? Então, a Lilian fez aqui umas perguntas que eu vou ler para vocês aqui. Uh, Vuvuzela. Aproveitando aqui, queria perguntar quando você sabe que criou um conceito. Um conceito é chamado de conceito porque tem determinada característica, ou um conceito é um termo mais genérico? Bom, essa pergunta de como você sabe que criou um conceito é um negócio muito legal, assim. Eu adoro responder perguntas que eu não tenho tido respondido ainda. Essa pergunta eu nunca respondi sobre ela. Então eu achei legal essa pergunta, né? É, mas eu não posso começar por ela. Eu tenho que primeiro dizer o seguinte: um conceito é chamado de conceito porque tem determinada característica. Então, na verdade, você está perguntando, né? O que é um conceito? Então, um conceito é o seguinte: um conceito é um pedaço importante da teoria, né? Você tem uma teoria e você vai desenvolvendo essa teoria e essa teoria ela é construída a partir de pedaços, que são os conceitos. Ela é construída a partir de só um minutinho aqui. Bom, voltando aí. Então, o conceito ele é um pedaço da teoria. Ele é uma parte que você estrutura a teoria, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim de hoje. Eu comecei a trabalhar com a ideia do conhecimento líquido, né? E, e aí o que eu faço? Eu fixo um conceito, porque antigamente no blog eu não fixava conceito. Eu até me lembro de um professor que eu tive, meu orientador, do doutorado, ele falou sobre essa questão dos conceitos. Eu achava aquilo assim meio bobo, assim, sabe? Ah, negócio de conceito e tal. Eu achava que era uma coisa assim meio burocrática e dava uma rejeitada. Então, é, eu achava que não tinha a ver. Porque você só vai adotar um negócio porque se você acha que aquilo vai te ajudar. Se você acha que é um negócio que é meio burocrático, você tende a rejeitar. Então, eu estava naquela vibe de rejeitar. Mas aí o que acontece? É, eu fui percebendo que os conceitos eles vão te dando um chão, é como se fosse um tijolo da casa. Então você vai construindo aquele tijolo, e em cima daquele tijolo você vai botar outra coisa. Você pode botar uma vírgula, você pode botar uma janela, você pode botar um troço. Porque se você não tiver os conceitos, você vai ficando. As coisas vão se perdendo. Vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando. A gente, por exemplo, a segunda semana eu chamei de conhecimento líquido. Né? Foi um conceito que eu cheguei. Né? Conhecimento, tudo bem. Né? Só que aí eu queria falar assim, não, peraí, mas como é que a gente trabalha esse conhecimento na internet? Né? A gente precisa dar o nome para uma coisa mais dinâmica, para uma coisa que era mais lenta, que mudava com muito mais devagar. Então a gente precisa arranjar um adjetivo para esse conhecimento. Então o conhecimento precisa ser adjetivado. Então eu precisava dar um adjetivo para ele, né? Para que desse essa noção de, de velocidade. Aí como é que eu ia dar essa noção? Né? Aí veio a ideia do líquido, né? Pegando uma coisa assim que
Tava aí, o Bauman tinha colocado essa coisa do líquido, né? E, e aí vai o conceito conhecimento líquido. Pô, então o conhecimento líquido é um conhecimento que flui mais, né? Que é um conhecimento que é menos sólido, né? Então ele é mais líquido, etc, etc. Olha só a situação. Então aí, pá, fixou o conceito, conhecimento líquido. Então o que, que eu faço? A partir do momento que eu fixei o conceito, toda vez que eu vou trabalhar com a ideia de falar de um conhecimento digital, eu vou jogar o conhecimento líquido. Por quê? Porque aí eu vou criando uma coerência, né, em relação ao discurso. A gente está trabalhando com conhecimento líquido, quando digital a gente está trabalhando com conhecimento líquido e tal, e aquilo vai criando, né, uma coerência nos textos. E aquilo vai te dando a possibilidade de ver como é que aquele conceito funciona. Não sei se você lembra lá no IGEC, eu trabalhava com a ideia que conceitos a gente não casa com o conceito. A gente fica com os conceitos. Né? Por quê? Porque o conceito é um negócio que você vai usar, é uma espécie assim de troca que você vai fazer. Porque ele tem que representar alguma coisa que você intuiu, que você viu, que você percebeu, né? Que você quis expressar. Mas, às vezes, aquele sentimento que você teve, ele teve um determinado momento que aquilo ali bateu e depois, num determinado momento, não bateu. E ele serve, quer dizer, olha só que coisa interessante, Lilia. Ele serve para duas coisas. A primeira coisa, ele serve para você tirar uma intuição, né? O conceito vem de conceber. Então você viu um troço, você concebe uma ideia e a partir dali você transforma aquela ideia num conceito para poder transmitir para as pessoas, para você poder expressar aquilo de alguma forma fora de você. Então você vai escrever, você vai desenhar, você vai colocar aquilo num gráfico, você vai colocar aquilo num desenho, num PowerPoint, sei lá. Né? Você vai querer transformar aquilo. Então você vai colocar aquele conceito. Então você vai dizer conhecimento líquido. Né? Então você pegou uma coisa que é um fenômeno, um substantivo, uma coisa que existe, que é aquilo que a gente aprende tudo e bota líquido. Aí você está começando a usar aquele conceito, tá beleza, aquele conceito está funcionando, você está usando aquele conceito. Aí vem o problema. Aí o Palhano me coloca a questão. Poxa, mas eu estou com dificuldade com esse conceito do conhecimento líquido, porque como é que eu posso ter um conhecimento líquido? Porque eu não consigo segurar nada em relação a isso. Eu não consigo. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas se tudo é fluido? Aí quando ele me faz essa pergunta, e o meu objetivo quando eu faço um conceito é um objetivo de, primeiro, me expressar, conseguir colocar uma coisa, né, de fora, de dentro de mim para fora, para que eu possa ver, antes de qualquer coisa. Aí eu falo, pô, isso aqui expressa o que eu estou sentindo, expressa esse caminho que eu estou vendo, quer dizer, eu tenho que trabalhar com esse conhecimento como uma força. Então aí conhecimento líquido. Aí tem uma experimentação do conceito, que é, beleza, você colocou, começou a blogar sobre isso, começou a escrever, etc, tal, papá, e aí você trabalhou com esse negócio do conhecimento. Tá legal. Aí o conhecimento líquido. Aí quando ele chega para mim e fala que ele está com dificuldade de trabalhar com essa ideia do conhecimento líquido, eu vejo que tem um problema no conceito. Para mim não tem problema. Às vezes eu tenho uma outra professora que eu estou trabalhando num curso, aí elas falam, mas eu entendo o que você está falando, você entende o que eu estou falando. Né? Só que um conceito, ele não é para uma conversa, ele não é feito para conversar. Porque eu não posso ficar explicando para as pessoas, eu não posso ir dentro de um livro, não posso ir dentro do blog. O conceito ele tem que ser o mais valioso possível, ele tem que ser o mais independente possível, para causar menos confusão possível. Né? Então, quando o Palhano me coloca essa questão, que ele vira e fala assim para mim, poxa, mas eu estou com dificuldade de ver esse conhecimento fluido, porque eu não consigo ser fluido o tempo todo. Aí quando eu fiz o post de hoje de manhã, que eu gravei, que eu falei sobre o lado sólido do conhecimento líquido, e eu já na gravação,
eu vi que eu não poderia usar o conceito conhecimento líquido, porque estava gerando a confusão para ele, né? E aí eu vi que, no fundo, aquele conceito não é. A gente não está falando de um conhecimento líquido que ele é líquido agora totalmente líquido. Ele é mais líquido do que o conhecimento que a gente tinha no mundo impresso, né? Porque ele está no digital, ele é mais líquido. Então, aí na verdade, o que eu vou fazer? Eu falei assim, poxa, depois da provocação do Palhano, eu coloquei já no título do post conhecimento mais líquido, já adotei conhecimento mais líquido, mudei o meu conceito, e toda vez que eu vou colocar agora, que eu estava botando, né, em algumas categorias do blog, escola líquida, empresa líquida, eu vou começar a mudar para não criar confusão, que é escola mais líquida e conhecimento e empresa mais líquida. Ela é mais líquida, ela não é líquida, ela não é totalmente líquida, porque não tem condição de ser totalmente líquido, né? Que é um pouco a discussão que eu fiz com aquele conceito da intermediação. Quando eu comecei a trabalhar com intermediação, eu disse, não, a internet, a revolução cognitiva digital traz as revoluções cognitivas, que é o conceito, né? Traz intermediação. Desculpe, traz desintermediação. Desculpe, desintermediação. Aí fica tudo desintermediado. Então era uma coisa assim, a gente está indo para descentralização, etc. Tal. Mas quando eu fui ver, né, e eu fui analisar as coisas que estavam acontecendo, por exemplo, o YouTube, eu vi que o YouTube ele não desintermediou. Ele desintermediou o vídeo, os vídeos à distância que estavam presos, digamos, numa TV Globo. Mas ele, no fundo, ele reintermediou. Aí eu fui ver que o conceito desintermediar, ele não era um conceito que era preciso do que estava acontecendo. Porque eu estaria passando para as pessoas uma ideia que daqui para frente tudo vai ser desintermediado e centralizado, a gente estaria entrando num paraíso, né? Que a gente estaria entrando no mundo da desintermediação. E eu vi que não era isso que estava acontecendo. E aí eu vi que existia uma falha no meu conceito. Aí eu falei, não, eu tenho que modificar esse conceito. Eu tenho que tirar esse conceito. Eu tenho que dar um upgrade nesse conceito. Porque esse conceito, no momento que ele... E é isso que é importante na conversa com os outros, né? Porque eu tenho uma determinada subjetividade e uma determinada percepção que ela, em alguns momentos, ela me basta, né? O conceito ele fica confortável para mim. Mas quando eu vou trocar o conceito com outras pessoas, as pessoas vêm me denunciar alguma coisa em relação àquele conceito. Como foi o caso do Rodrigo. Ele falou, olha, do Palhano, ele falou, cara, eu estou sentindo dificuldade de me ver como uma pessoa que tem conhecimento líquido. Aí eu falei, pô, peraí, esse cara tá falando um negócio, tem a ver, né? Mas será que eu tenho esse conhecimento líquido todo, né? Será que é isso mesmo? Será que é um conceito tá bom? E eu vi que não tava. Que na verdade, assim, e eu estava cometendo o mesmo erro da reintermediação. Quer dizer, a gente não está indo para o mundo do conhecimento líquido, totalmente líquido. Ele é mais líquido do que o outro. E talvez se a gente tiver amanhã uma outra revolução cognitiva, vai ser mais líquida do que a atual, né? E aí a gente então vai ter uma taxa de liquidez, digamos, de conceitos, e que a gente estaria evoluindo para essa taxa, né, de uma coisa mais líquida do que antigamente era a ideia. Então eu estou te dando a posição para você ver como é que você lida com os conceitos, né? E qual é a função do conceito. O conceito ele vai expressar um sentimento, uma intuição, mas ele tem que expressar uma filosofia dentro da história toda, né? Quando eu falo de reintermediação, eu estou colocando naquele conceito uma filosofia dentro. Que eu estou dizendo, não, olha só, não é desintermediação, é reintermediação. E até essa professora amiga minha, ela falava, você é muito preciso, você quer ser muito preciso nos teus conceitos, né? Mas eu preciso ser preciso nos meus conceitos, porque dentro do conceito está embutido, né, uma filosofia, uma visão de mundo. E eu vou passar essa visão de mundo quando eu uso aquele conceito. Porque quando as pessoas falam, por exemplo, de virtual, eu falo, não, virtual não existe, né? O que existe é uma comunicação à distância. Porque se eu deixo passar o virtual, o que vai acontecer? Você está criando uma ideia de que o que está acontecendo na internet é uma coisa que não é humana,
ou que é uma coisa que está fora da humanidade, quando a gente vê que, na verdade, o telefone também não é virtual, mas como é uma coisa que a gente já está mais acostumado, a gente não diz que o telefone é virtual, a gente diz, não, o telefone, eu estou falando com a pessoa, mas se eu estou em chat com outra pessoa, ah, não, o cara está fazendo uma conversa virtual, não, eu estou conversando chat via dedo, não tem diferença nenhuma do telefone, né? Então são coisas que você vai vendo e que você vai trabalhando e você vai dizendo, eu não gosto dessa maneira, por quê? Porque aquilo gera uma confusão, né? E a pessoa começa a pensar determinadas coisas, ela começa de repente a agir a partir de determinadas coisas, né? Então você tem que precisar. Então o conceito, ele no fundo, você vai colocar dentro do conceito a tua filosofia. E essa que é importante. Então aquilo vai formando uma relação de não contradição, ou uma relação harmônica entre a filosofia e os conceitos. O tempo todo você vai trabalhando uma coisa com a outra. Não sei se ficou claro, mas é um pouco por aí. Aí você me pergunta, né? É, quando você sabe que criou um conceito, é, é uma pergunta difícil. Porque eu sinto que é, ele vai aparecer no momento em que você. Eu geralmente o conceito aparece quando eu estou escrevendo. E ele aparece quando eu sinto dificuldade de falar alguma coisa e eu preciso colocar uma coisa no meio entre duas coisas, né? Então, por exemplo, eu agora estou trabalhando com a ideia do modelo mental, né? Porque eu trabalhava, e isso aí foi uma provocação que o Léo fez e um outro cara fez também, quando eu fiz aquele post que eu estava falando das tecnologias e do cérebro, né? E aí eles questionaram, dizendo que eu estava sendo muito esquemático, que eu estava. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Se eu estava sendo esquemático, eu estava tentando separar a cultura, né? Dizendo que o cérebro tem coisas independentes que não são cultura e tal. Aí eu percebi, por exemplo, que o cérebro ele produz, quer dizer, o que muda no cérebro é uma plástica cerebral. E quando muda a plástica cerebral do cérebro está toda dentro do cérebro. Então, se uma mídia muda uma coisa dentro do próprio cérebro, e o cérebro muda sem pedir noções para ninguém, aquilo é um movimento independente do cérebro que acontece independente das pessoas. Então a gente não tem acesso àquilo. E aí eu precisei trazer esse conceito da plástica cerebral, porque quando eu falo de plástica cerebral, eu estou dizendo é algo dentro do próprio cérebro que ele modifica independente da gente. Aí eu precisei trabalhar com esse conceito e separar esse conceito de um modelo mental. Porque no modelo mental, quando eu tive que trabalhar o modelo mental, que é uma coisa fora, o modelo mental é um negócio que está fora do cérebro, né? Em que você tem um certo controle. O cérebro ele seria a tangibilidade da plástica cerebral vem para fora, que é o modelo mental. Então eu senti necessidade de trazer a plástica cerebral como um conceito para funcionar. Eu falei, não, cara, isso aí é um negócio. E aí, quando é que eu saco que é um conceito? Eu saco que é um conceito porque quando eu falo plástica cerebral, todo mundo sabe que a plástica cerebral é uma coisa independente, o cérebro faz sozinho. Então eu falo, não, isso aí me atende totalmente. Eu quero falar de um negócio que é uma coisa fora da possibilidade da gente alterar. Por enquanto a gente não consegue alterar a plástica cerebral. Então aquilo ali fica lá dentro. Aí eu trago para fora o modelo mental. Só que o modelo mental, quando eu falo de modelo mental, eu não estou falando é, de pensamento, eu não estou falando de cultura, porque o modelo mental é uma coisa que tem uma parte que você de repente pode trabalhar, mas tem uma parte que é a plástica cerebral. Aí ficaria entre o cérebro e a cultura. Então eu precisei colocar plástica cerebral, uma bola com plástica cerebral, uma bola com modelo mental e uma bola com cultura, para mostrar que a cultura não chega nessa plástica cerebral. Ela pode até chegar em alguma situação, mas ela não faz uma mudança radical no cérebro, como, por exemplo, uma tecnologia cognitiva faz, alterando a plástica cerebral rapidamente. A cultura talvez mude a plástica cerebral de uma maneira mais lenta. Então eu criei 3 conceitos. Então quando eu trabalho com plástica cerebral, eu botei a plástica cerebral,
todos os conceitos que eu trabalho no blog, eu boto meus conceitos em caixa, as iniciais em caixa alta. Só para terminar, então o conceito, quando é que ele surge? Ele surge quando eu vejo que eu preciso de uma ferramenta que me dê a possibilidade de explicar alguma coisa e que me dê uma organizada nas várias categorias que eu estou precisando trabalhar. Externa, interna, em cima, embaixo. Eu preciso trabalhar, eu preciso dizer o que é cada coisa. Então eu vou trabalhando em cima disso. E aí ele surge como uma necessidade de eu poder separar as coisas. Né? Então o que eu faço no blog agora? Em função da importância que eu dou hoje para os conceitos, o que eu faço? Eu coloco ele em caixa alta, as palavras, né, o início da ditadura cognitiva, de caixa alta, cognitiva caixa alta. Eu coloco um link, esse link vai para uma página que eu criei, que são meus verbetes. Esse verbete fica numa página separada. Eu coloco a descrição do verbete, do conceito, ou do verbete, que eu estou chamando de verbete, mas é conceito. E eu digo quando é que aquele conceito surgiu, né? E faço um link para o lugar que ele surgiu, se eu faço uma definição melhor daquele conceito. Então estou com essa preocupação, e toda vez que o cara está lendo lá meu post, eu falo, que é a ditadura cognitiva. Cara, por que esse cara está falando de ditadura cognitiva? O que é isso? Aí ele vai linkar, ele vai clicar, ele vai na ditadura cognitiva, ele vai ver todos os conceitos, vai ver lá o verbete de ditadura cognitiva, vai ver quando eu criei aquele verbete e vai ter um link, né, para uma página, se eu escrevi uma página específica sobre ditadura cognitiva, definindo o que é ditadura cognitiva, ele vai ler o meu conceito de ditadura cognitiva. Entendi o que esse cara está falando, entendi o que ele está detalhando em relação a isso, concordo ou não concordo. Então isso é uma coisa muito importante, porque com o tempo isso vai facilitando a tua vida. Vai economizando, no fundo é uma economia de tempo. Porque o que acontece? Quando eu faço o conceito de ditadura cognitiva, eu vou lá botando assim, porque aqui é ditadura cognitiva, não sei do que, papá. Eu passo batido por isso. Porque se eu não tivesse uma definição, eu teria ditadura cognitiva, aí teria que abrir um parágrafo para explicar, não. Aquilo já faz parte de um conceito que eu trabalho, é ditadura cognitiva. Todo mundo olha assim, ditadura cognitiva, mas aí o que é uma ditadura? Uma ditadura social? Peraí, o que é? E é uma coisa que a pessoa vai ver, então deixa eu entender mais isso aqui. E aquilo vai me dando uma agilidade e eu vou ganhar, é como se eu estivesse subindo assim, um ferrinho que eu vou botando na montanha, e aí depois aquele ferrinho eu amarro e vou subindo. Então aquilo já fica me segurando mais embaixo. Né? Porque eu não preciso mais ficar explicando o que é uma ditadura cognitiva, não preciso ficar explicando que no século passado, né, a gente teve uma concentração. Não, aquilo já está colocado lá num canto, eu só falo em ditadura cognitiva e jogo. Então eu vou criando os meus próprios tijolos, vou criando a parede, e aí se a pessoa obviamente quiser ter contato com as minhas teorias, ela está se estruturando, ela está criando um know-how, está criando uma espécie assim de narrativa, e se a pessoa quiser entrar na minha narrativa, ela vai entrar na minha narrativa, e eu vou dando caminhos para ela entender a maneira que eu estou pensando. Bom, é isso. Obrigado aí pela pergunta.